Alencar, ele mesmo explica. Pois não. Bom, Amadeu, eu entrei em contato com agora esse-presidente da fundação, exatamente para saber disso, porque a gente sabe nos bastidores que havia esse conflito lá entre a equipe do atual vice-prefeito Jeová Alencar e do Charles. Ele me respondeu em cartela, mas depois eu tenho algumas observações. Vamos lá para a resposta, né, do professor Charles sobre essa questão aí. Vai, Ari. De 0 a 10, qual foi o peso do vice e da interferência dele ou não na sua decisão de sair? A pergunta é do Mariano. E a resposta foi: nenhuma. Vamos lá. A informação que eu tenho, Amadeu, é que, de fato, o Jeová não é a pessoa ali que você pode tarimbar para essa saída do professor. Mas o outro nome agora em questão é o Marco Antônio Aires. A informação que eu tenho é que a insatisfação do professor gira em torno também da questão da autonomia financeira. Hoje, parece que qualquer movimento e comando financeiro, por mais simples que seja, por menor valor que seja, tem que ter autorização do planejamento, que aí é a pasta comandada pelo Marco Antônio Aires. Então, hoje, a informação que eu tenho é que o estopim é motivado por essa ingerência, principalmente financeira, por parte do Marco Antônio Aires. Então, o problema, Charles, é Marco Antônio. Só que... Não Jeová. Mas aí uma fonte me falou que há, nesse momento, agora, uma aproximação muito grande do Marco Antônio Aires com o Jeová. Então, seria aí uma dupla imbatível. Aí é uma dupla de peso, né? Imbatível. Agora também... A dupla imbatível, uma dupla peso pesado. Jeová e Marco Antônio Aires. Mas parece, Amadeu, que essa insatisfação ela foi acumulando. Eu tive a informação hoje que o prefeito se reunia às terças-feiras com o presidente da fundação, o superintendente e alguns diretores ali da fundação, o que não vinha acontecendo das duas últimas terças-feiras por imposição do prefeito. Então, ele queria se encontrar, se reunir apenas com o Charles e com o superintendente, o que o Charles não concordava, para ele precisaria ter a participação ali dos diretores financeiros da fundação. Então, houve na última terça-feira a ausência do Charles, ele não quis ir por conta desse veto do prefeito, e aí tudo isso culminou, né, nessa insatisfação. Foi escalando, até que o professor Mas saiu. eu acho que hoje o peso maior é essa questão financeira mesmo, né? E aí... Rapaz, negócio de questão financeira, doutor. Não, a financeira... É alguém que manipula a história. Não é o dinheiro mais ou dinheiro menos, o dinheiro é o mesmo. Não. É alguém que bota mais ou bota menos. E quem está botando mais ou está botando menos? É o Marco Antônio e o Jeová? A informação que eu tive que sim. Então pronto, é isso. Quem está botando menos para a saúde, direcionando menos recursos, Marco Antônio Aires e Jeová Alencar. Nessas entrevistas que o Charles deu ontem, ele disse uma frase também que meio vai na contramão do que ele disse aí. Porque ele disse que uma pessoa do Palácio da Cidade falou, comentou que na primeira pedra ali no caminho do presidente da fundação ele teria pedido para sair. Primeira pedra? Primeira pedra. Aí a resposta dele foi: as pedras que eu encontrei, de todas as pedras que eu encontrei nesse caminho, ou seja, agora nesse comando da fundação, essa ele ia ter que dar a volta, porque era uma pedra fundamental que ele não podia mover de lugar. O Aires. Marco Antônio Aires. Eu acho que o Marco Antônio Aires ele pode ser demitido, agora o prefeito e o vice não pode, né? O meu entendimento é esse. Então é Jeová. Sim. Eu tenho uma apuração sobre Vai esse lá, caso. Ari, vai lá. Quer dizer, no caso, o Rochedo unindo os blocos. Sim. Você disse, peso pesado, a união estratégica ou tática, não sei, Jeová com Marco Antônio. Sim. Para escantear Charles, a tarefa foi cumprida com êxito. É o que eu estou percebendo. Não, ele falou claramente que havia um movimento e não queria nominar essas pessoas. Mas eu estou falando, mas o que eu extraio de tudo que você trouxe aí dos bastidores é isso. Mas se você apura em sentido contrário, vamos lá, Ari. Desde o início da gestão de Silvio Mendes, tem 3 blocos de poder dentro da prefeitura se digladiando. O bloco de Jeová Alencar, o bloco de Marco Antônio Aires e o bloco do professor Charles Silveira. Todo mundo sabe disso. Onde é que fica o bloco dentro do Ismael do Palácio? Aí? Não, esse bloco está à margem, que é Ismael, Daniel Pereira e o vereador Petro Zeppelin.
Antônio José Lira nomeou muito bem aqui. Esse é um bloco à parte. Esse não tem força. Por enquanto, não. O bloco que tem força para contratar, demitir, enfim, atrapalhar um ao outro. Marco Antônio, Jeová e Charles. Quando o Marco Antônio se aliou ao Jeová, virou um bloco só. E o Charles perdeu poder, mas ele topou ficar. Por que ele saiu? Porque ele percebeu que o Silvio tomou um lado. E o lado do Silvio é o bloco Jeová, é o bloco Marco Antônio. Então não fazia o menor sentido o professor Charles continuar no cargo, ele tem razão. Um fator preponderante também foi uma nomeação que o próprio prefeito fez para um cargo muito importante no HUT. E essa pessoa que o prefeito escolheu se reportava diretamente ao prefeito, não se reportava ao Charles, fazia e mandava relatórios ao prefeito, as decisões não passavam pelo pai do vereador, o ex-vereador Evandro Ide, pessoa da confiança de Charles. Então, o que o Charles estava fazendo lá? Ele percebeu, poxa, o Silvio já tomou um lado, é o lado do Jeová, é o lado do Marco Antônio Aires. Inclusive, uma pessoa ligada ao professor Charles, não foi ele, viu, gente? Não foi ele. Ele nem sabe, nem tem conhecimento disso. Me disse o seguinte, olha, hoje o que a gente sabe no Palácio da Cidade é que, ao invés de apoiar Jeová Alencar na próxima eleição em 2028, Silvio pode renunciar na metade do mandato, com 2 anos, e Jeová assumir. Essa pessoa me disse. Então, trabalhando com essa hipótese, não faz sentido o Charles ficar mesmo.